Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler versículos 18 a 24. Vamos ficar todos de pé. Respeito a palavra de Deus. Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, diga comigo, para os que foram chamados. Diga para o seu vizinho, você foi chamado. Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diga comigo, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Outra vez, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche sua Bíblia agora, põe na sua cadeira, pega a mão do seu irmão. O tema da nossa mensagem hoje é a loucura da graça. Irmãos, nós só estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Você só está vivo por causa da graça de Deus. Estamos aqui hoje reunidos pela graça de Deus. Eu gosto muito de um canto que diz: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Sabia que no céu tem abraço? É por isso que nós já estamos treinando aqui embaixo. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Aí a gente vai dizer: foi graça, irmão. Foi graça. Super abundante graça. Graça. Diga para o seu vizinho: foi graça, meu irmão. Foi graça. Super abundante graça. Por isso que nós simplesmente corremos para Jesus e louvamos a Ele. Feche seus olhos agora e agradeça pela graça. Agradeça pelo favor imerecido. Agradeça porque você não merecia, eu não merecia, mas Deus desejou e quis me dar as chaves do seu reino. Feche seus olhos e agradeça pela graça. Agradeça pela graça. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou.
Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Você pode se deleitar nessa graça. Simplesmente descanse nessa graça. Não tente entender por que é que Deus fez assim. Ele não vai dar certo, não vou entender. A gente não vai compreender, a gente não vai conseguir perfurar esse entendimento. Simplesmente descanse, receba. Corra para o abraço. Corra para Jesus, corra para Ele. Corra para o seu reino, corra para a sua graça. E se estenda no seu regaço. Se deite nesse lugar de paz, de alegria, de fé, de esperança, de perdão. Se deite nesse lugar chamado graça. Graça, superabundante graça. É só isso que nós vamos dizer lá no céu. Como foi que você venceu, irmão? Como é que você tem vencido hoje, meu irmão? Como é que você tem vencido as lutas desse dia? Como é que você tem vencido a você mesmo, as dúvidas, as tentações? Foi graça, 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 superabundante graça. Aleluia, você pode glorificar a Jesus. Aleluia, vamos cantar outra vez essa canção. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, cante, cante, superabundante graça. Preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, 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 superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Diga mais uma vez. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Dê uma palavra a Jesus.
A Ele, somente a Ele. Bendito seja o seu nome para sempre. Aleluia. Você pode assentar, queridos. Glória a Deus. Sabe, amados, não há lugar para orgulho, vaidade ou soberba quando você sabe que tudo foi pela graça. Não foi porque você mereceu. É por isso que a palavra de Deus fala, esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala várias vezes sobre loucura. Porque para os homens, as coisas de Deus parecem loucura. Nunca se esqueça que nós vivemos num mundo chamado, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Você quer ver uma coisa que prova, que revela que nós estamos vivendo num mundo posto no maligno? Quantos aqui ouviram essa semana uma notícia de que um leão foi assassinado na África? Quantos ouviram essa notícia? Essa notícia varreu o mundo. Todas as TVs do mundo estão dando essa notícia. Todas as mídias sociais estão dando essa notícia. Muita gente indignada, propondo leis que mudem. Porque é um absurdo que um leão seja assassinado. Você já ouviu isso? Leões agora, animais não são mais mortos, são assassinados. Agora o que é mais, não estou aqui fazendo a defesa daqueles que abatem animais, pelo contrário, eu acho que deve proteger mesmo. Mas essa mesma mídia mundial, que está falando tudo isso de um leão, e é porque um leão foi morto. Se fosse dezenas, centenas de leões, eles estavam falando de genocídio de leões. Ao mesmo tempo, hoje, agora mesmo, nessa hora que nós estamos aqui, dezenas, talvez centenas de cristãos estão sendo mortos, especialmente no Oriente Médio e na África, por um crime chamado ser cristão. E essa mídia do mundo inteiro está assim, ó, bico calado. Não falam uma linha sobre eles. Sabe por quê? Porque no mundo posto no maligno, leões valem mais do que gente. Porque no mundo posto no maligno, matar leões pode ser um crime hediondo e inafiançável. Mas essa mesma mídia é a mesma que está defendendo o aborto, matando crianças no ventre das suas mães. Isso é um mundo posto no maligno. Conceitos, valores malignos. É por isso que no meio de uma geração maligna, onde o pecado abunda, onde a iniquidade espalha-se, nunca foi tão necessário um negócio chamado a loucura da graça. O apóstolo Paulo fala muito forte sobre isso. Ele fala que a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Quem vai dizer amém? Cristo crucificado numa cruz é loucura para esse mundo. Não faz sentido para esse mundo um justo morrer pelos injustos. Essa loucura é chamada de graça. É essa loucura que Paulo prega. Porque a graça é uma escolha que você faz. Quem é gracioso normalmente não é bem compreendido pelas outras pessoas. Porque a graça não é humana. A graça não é comum. A graça não é desse mundo definitivamente. A graça veio através de Jesus. É só Ele que veio cheio de graça e de verdade. Foi assim que diz, é assim que diz em João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés.
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não veio por meio de ninguém mais, nenhuma religião, nada disso. Somente Jesus é assim. Somente o nosso Jesus é assim, somente Cristo é assim, cheio de graça. Eu tinha que ir para o inferno mesmo. Não havia nenhuma chance para mim, nem para você. Mas Ele não ficou somente no cancelamento da minha dívida. Ele foi mais além. Ele disse, eu não vou somente cancelar a sua vida, a sua dívida, mas eu vou fazer mais, eu vou dar a você as chaves do meu reino. Quem quer pegar a chave do reino? Quem quer? Quem quer? Tudo sem merecer, sem obras, sem penitência, sem esforço, sem nada. Pura loucura da graça. Eu já mencionei aqui, mas vou só repetir para você lembrar, resumidamente. A diferença entre justiça, misericórdia e graça. Quem já ouviu essa diferença? Nós vivemos num mundo que exige justiça, embora viva no meio de tanta injustiça. O que seria justo? Por exemplo, dei aqui um exemplo. Vamos admitir que você está lá no terraço da sua casa, e você está na varanda, olhando para fora da sua casa, e você vê que o filho do seu vizinho está tentando aprender a dirigir. Mas ele se descontrola, perde o controle do carro, esbarra no seu muro, derruba seu muro. Machuca o carro dele todo, ele próprio não se machuca, mas derruba seu muro, dá prejuízo. O que seria justo? Você derrubou meu muro, portanto você vai consertar meu muro, sim ou não? É justo ou não isso? É justo. O que é misericórdia? O que é ser misericordioso? Você desce, sai lá da sua casa, vê como é que está o garoto, está tudo bem, e você fala, olha, você derrubou meu muro, mas pode deixar, eu vou consertar o muro. Você conserta o seu carro, eu não vou nem dizer seu pai. Pode deixar, a despesa vai ser por minha conta. O que é isso? Misericórdia. É você não receber o pagamento, a punição que você deveria receber. Isso é misericordioso? Isso é misericórdia? O nosso Deus é misericordioso, sim ou não? Mas Ele não ficou só na misericórdia. Ele foi além e ministrou sobre nós a graça. O que é graça? É você chegar, descer, olhar se o garoto está bem, dizer para ele, querido, fica tranquilo. Ele está chorando porque fez uma bobagem, não tem carteira, é de menor, tudo errado. E aí o gracioso fala assim, fica tranquilo, não chora. Eu vou arrumar o muro por minha conta. Mas ainda, eu vou consertar seu carro, eu vou levar seu carro para a oficina, e vou consertar, e vou pagar a despesa que você acabou de dar de prejuízo. Mas isso ainda é pouco. E ele diz, enquanto o carro estiver na oficina sendo consertado, eu mesmo vou ensinar você a dirigir. E quando você tiver aprendido a dirigir, eu vou te dar, o meu carro é seu, você não me vai pagar nada. Você começou a entender o que é graça? Quantos aqui começaram a entender? Mas eu custei a entender isso. Porque isso não faz sentido, alguém vai dizer, isso é um atentado à minha inteligência. Isso não faz sentido desse lado da eternidade. Isso não tem lógica, ele tem que pagar, esse garoto é um irresponsável, ele sabia que não podia, ele está errado, tá, e não sei o quê. Tudo isso é verdade a meu respeito e ao seu respeito. Mas Jesus disse, eu vou dar a si mesmo. Eu vou cancelar sua dívida a si mesmo. E mais ainda, eu vou dar a você o meu reino que você não merece. Essa é a diferença de justiça, misericórdia e graça. Isso não parece loucura? Aliás, tem uma frase que eu sempre falo quando ministro sobre a graça. Irmãos, a graça, do ponto de vista humano, é revoltante. Porque a gente quer que as pessoas paguem. Por isso que é tão difícil perdoar. Porque essa coisa
da necessidade da gente ver a justiça sendo feita, a gente trava e diz: eu não perdoo porque ele tem que pagar. Ah, meus irmãos, não há nenhuma relação do cristianismo com as demais religiões. Porque as demais religiões sempre vão exigir uma oferenda. Sempre vão exigir um pagamento em troca primeiro, para depois receber algo. O cristianismo é a única que não é religião. A gente fala de religião de cristianismo como religião apenas como uma estatística. Mas o cristianismo é a única que dá a um pecador que não merece nada aquilo que ele não merece. É a única que justifica o injustificável. É a única que estende graça. É a única que estende amor. É a única que diz: você não deve mais nada. Você vem pedindo por uma cura de uma doença e Deus diz: eu quero te dar mais do que isso. Eu quero te dar alegria abundante. Quero te dar uma vida abundante que você ainda não conhece. O apóstolo Paulo foi perseguido por isso. Ele pregava: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Deus, irmãos, escute isso. Muitos estão tentando atrair o favor de Deus, tentando ser bonzinho. E sabe o que Deus diz para nós? Ele não se agrada de quem vive buscando fazer por onde ter o favor dele. Talvez eu tenha chocado você com essa frase. Você que vive em busca de fazer as coisas boas para ter algo em troca. Não estou dizendo que você não tem que fazer coisa certa. Tem, precisa. Se você fizer errado, a escolha é sua, você vai sofrer as consequências. Quando nós escolhemos as coisas certas, as consequências são boas. Devemos escolher bem. Mas nunca será porque você fez o bastante para receber o favor de Deus na sua vida. Por isso que toda penitência é morta, é obra morta. Toda obra que você faz em busca de ser salvo, ser perdoado, obter o favor de Deus, obter salvação é nulo, zero, não vale nada. Porque é só Jesus. É por isso que as pessoas falam assim: o povo arrogante, esse povo crente. Esse povo se acha. Esse povo se acha santo, eles acham que eles estão salvos. Por quê? Porque ninguém sabe. Só Deus sabe um dia, se eu merecer, eu vou ser salvo. Mentira do inferno. Você já pode saber agora. Deus nos dá essa certeza. Não é que o crente é folgado e ele se acha, não, querida, que nós conhecemos um negócio chamado graça. Graça. Superabundante graça. Graça sobre graça. É isso que faz o crente ser feliz e animado, porque ele sabe que já foi pago a dívida, já foi cancelada. Mas o que acontece se você desce, por exemplo, você deixou seu carro em algum lugar e tem flanelinha por tudo que é canto, não é verdade? E você chega, em vez de dar R$1 por flanelinha, você dá R$100 por flanelinha. Como é que você acha que esse flanelinha ia se sentir? O senhor tem certeza? Tá, você não acha que o senhor deu a nota errada? Você fala: não, eu quero te abençoar com R$100. Irmãos, ele vai passar o resto da vida contando isso para os amigos dele. Cara, apareceu um coroa. Não foi? Mas o coroa. Eu estava um dia em Recife fazendo fui lavar o carro lá, descobri um posto que faz aquela lavagem rápida, mas era uma lavagem tampa, daquela primeira, como se diz, né? O cara dava um trato, aquela coisa rápida, mas ele depois limpava os tapetes, aspirava, deixava no trinque. Aí um dia eu fui lá, né? Deixei sua Lana resolvendo alguma coisa, vou lá lavar o carro. E aí está lá o camarada todo feliz da vida, assoviando um cântico, um louvor. Eu falei: epa, esse cabo é de Jesus. Fiquei observando ele, né? Ele falando para lá, e todo alegre, contente, limpando tudo, deu um trato nos pneus, falou tudo. Terminou, já faz mais de 10 anos. Imagina que o dinheiro valia bem mais do que hoje, né?
E aí, quando terminou, eu falei assim, eu vou dar uma gorjeta a esse camarada. Não precisava, mas vou dar. Graça. Aí peguei a carteira, olhei assim, eu pensei, vou dar R$1 a ele, R$2. Uma Guaraná aí tá bom, né? R$2 naquela época valia muito mais do que hoje, tá, gente? Aí eu olhei e não tinha, só tinha R$10. Era a menor nota. Graças a Deus, né? Cheio de nota alta, amém. E aí eu falei, mas não vou dar R$10 para esse camarada. Não é possível, não vou, é muito. Aí pensei, não fui, naquela luta, eu falei, eu vou abençoar esse camarada. Se ele ainda mais é de Jesus, aí que eu vou abençoar mesmo. Aí peguei os R$10 assim, falei, ele terminou. Aí o meu amigo, muito obrigado. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que você é crente? Ele falou, graças a Deus. Eu falei, pois é, eu estava ouvindo você assoviar ali um louvor, mas eu fiquei muito impressionado, já é a segunda vez que eu venho aqui. Você limpa esse carro com cuidado, você faz esse negócio, rapaz, eu estou impressionado com a sua dedicação, como você tem amor, você está feliz, você está assoviando, você está, é Jesus na minha vida, meu irmão, todo, né? Eu falei, eu queria muito abençoar a sua vida, eu quero te dar uma gorjeta aqui, peguei os 10 pau assim, saiu gritando, aí eu falei, tome, aí ele pegou os R$10 assim, olhou para o companheiro, eram dois, era ele e outro, pegou o companheiro, estava assim um pouco afastado, pegou assim, balançou a nota de R$10 e falou assim, ô fulano, olha que o coroa me deu, ó. Bom, faltou pouco para eu saltar em cima dos R$10 e tomar de volta. Hein? Há 10 anos atrás. Pois é, imagina, irmão, 10 anos atrás já me chamou de coroa. Como é que ele me chama hoje? Mas tirando o coroa da história, se você fizer algo por alguém que ele não espera, ele vai contar isso para todo mundo. Sabe qual é o desejo de Deus? É que você saia daqui e conte para todo mundo a loucura que Ele fez por sua vida. O preço que Ele pagou por você. E tudo que Ele lhe deu sem você merecer nada. Você pergunta, Deus, tu tem certeza? Será que isso não é uma miragem? Não, é real. É a loucura da graça. É a graça de Deus que se manifestou. Irmãos, parece que a graça, às vezes, é uma coisa, parece uma coisa sem vergonha, sim ou não? Quem aqui já ouviu a história do profeta Oséias? Quem já leu a história do profeta Oséias? Deus manda o profeta tomar uma prostituta, tirar do prostíbulo. Ele tirou a prostituta chamada Gomer, se casa com ela, tem 3 filhos com ela. Mas ela um dia sai e volta para o prostíbulo. E o profeta sai de onde está e vai lá e pega ela de volta e traz para casa e diz, você é minha mulher, é a mãe dos meus filhos, eu amo você. Perdoou ela, ela volta para casa, passa uns dias e volta de novo. E assim acontece várias vezes, ela volta para o prostíbulo, volta para aquele negócio. Irmãos, o que é que estão dizendo desse rapaz depois de alguns dias? Nem menciona o nome. A palavra mais simples que vão dizer para ele é, esse cara não tem amor próprio. São sem vergonha. Como é que fica insistindo com essa mulher? Irmãos, quem é que é mais sem vergonha? Quem trai ou quem perdoa? E por que a gente sempre chama de sem vergonha a parte que está querendo perdoar? Sabe por que Deus mandou fazer isso? E tem gente que diz que o Antigo Testamento é só Deus carrasco. Não tem exemplo de graça maior do que esse no Novo Testamento. Deus mandou o profeta ir lá e fazer isso, para mostrar ao povo de Israel que ele tem esse coração perdoador. Que as pessoas estão dizendo, Deus, você não pode perdoar um assassino, um homicida, um pedófilo, sei lá o quê. Eles merecem morrer, merecem ser mortos, merecem pagar pelo que eles fizeram. Quem já ouviu aquela história do filho que caiu em drogas várias vezes e um dia o pai, não suportando mais, disse, filho, você vai ter que fazer uma escolha. Se você quiser morar nessa casa, você vai ter que deixar essas drogas e respeitar a sua casa, seus pais.
se você não faz isso, por favor, procure um lugar, você não vai morar mais aqui. E o filho revoltado foi embora, desapareceu. Algum tempo depois, ele caiu em si e disse: eu vou voltar para minha casa. Mas ele não sabia se o pai o receberia de volta. Daí ele mandou uma carta, naquela época não tinha internet. Mandou uma carta para o pai dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor, eu desonrei sua casa, mas eu estou arrependido, eu quero voltar. Mas eu não tenho certeza se o Senhor me recebe. Por isso, eu quero pedir que o Senhor faça algo. Na frente da casa dele havia uma linha de trem, e o trem passava bem perto. Quantos já ouviram essa ilustração? Se o Senhor me recebe de volta, por favor, estenda uma bandeira branca na árvore que está em frente à nossa casa. Porque se eu ver a bandeira branca, eu vou descer, e eu sei que você quer me receber. Mas se não tiver nada, eu passo, vou embora e nunca mais eu volto. E ele foi no dia marcado, quando ele se aproximava da sua casa, da árvore que estava em frente da sua casa. Não tinha só uma bandeira branca, a árvore inteira era uma bandeira branca só. Ele desceu, e aquele pai recebe aquele filho e diz: filho, durante todos esses anos eu fiquei esperando por você. Isso é graça, isso é a loucura da graça. O que faz um pai fazer isso? Só Deus na vida dele. Só o Deus de toda graça, que recebe um pecador moribundo. Você e eu somos amados, queridos, por causa de um fato histórico. É que um dia o Verbo se fez carne, o Verbo se fez gente. Ele deixou sua glória e assumiu a forma humana. Ele se tornou um ser humano como eu e você. Ele assumiu as nossas debilidades. Ele assumiu a nossa condição humana. Foi o Verbo que decidiu vir habitar conosco. É por isso que você é amado. É por isso que Ele te ama, independente de quem você é. É por isso que hoje, agora mesmo, nessa hora, irmãos, tem aqui nesse lugar, espiritualmente falando, você pode ver com olhos espirituais, uma escada que liga os céus à terra até esse lugar. E aqui tem anjos subindo e descendo, levando e trazendo, levando súplicas, levando orações, levando intercessões e trazendo respostas, e trazendo cura, e trazendo salvação. Há uma ligação aqui, em todas as vezes que você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Você pode invocar o nome dele, porque a graça salvadora continua se manifestando a todos os homens, em todos os momentos. Tito capítulo 2, versículo 11. Mas eu quero terminar perguntando, diante dessa realidade, para quem é a graça? Porque todos não recebem essa graça. Porque todos não correm para essa graça. Porque tantos rejeitam essa graça. Essa é a pergunta que para mim é mais difícil responder. É porque sabendo disso, há tanta gente que rejeita a graça. Sabe, irmãos, um dia a porta da graça vai se fechar. Ela está aberta. Faz 2000 anos que Jesus abriu essa graça, essa porta. Mas um dia ela vai se fechar. Mas enquanto ela não fecha, Deus continua atendendo aqueles que chegam até junto dele. Primeira coisa, para quem é a graça? A Bíblia diz que a graça é para os humildes. Tiago 4, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, não existe graça para soberbo. Não existe graça para quem se acha autossuficiente. Não existe graça para quem acha que não precisa de Deus. A graça é para os humildes. Segundo, é para aqueles que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que, podemos dizer juntos, aos que
creem no seu nome. Irmãos, a graça é para aqueles que creem no nome de Jesus. Porque alguns perguntam, pastor, mas que graça é essa? Que graça barata é essa? Quer dizer que não precisa fazer nada? Precisa não. Eu não tenho que fazer por onde, não. Eu não tenho que ser bonzinho para ser alvo da graça, não. Aí todo mundo vai, alguém fala assim, agora que eu vou andar na gandaia mesmo, porque aí Jesus é tudo na bênção, né? Não, também. Também não. Agora eu posso fazer o que quiser, porque Jesus já fez tudo, não é legal, glória a Deus, agora eu vou viver. Não. Quem age assim nunca entendeu a graça. Porque quem entende a graça, sabe que ela não foi de graça. Sabe que ela custou o sangue de Jesus. Sabe que custou um preço que ninguém poderia pagar. Mas Jesus pagou por mim e por você. É todos aqueles que o receberam. A esses foi dado o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. E terceiro lugar, para quem é a graça? Para aqueles que estão dispostos a entrar pela porta do arrependimento. Não existe graça sem arrependimento. Aquele garoto, aquele rapaz que voltou para casa, voltou porque ele se arrependeu do seu pecado. Voltou porque entendeu que estava fora dos planos de Deus na sua vida. E ele voltou arrependido e foi aceito. Porque ninguém nessa terra que se volta para Deus, arrependido, está disposto a entrar pela porta que é Jesus, jamais foi lançado fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mateus 7,14 diz, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e infelizmente são poucos os que entram por ela. Porque o caminho mais largo é mais fácil. O caminho do mundo é mais fácil, meu querido. O mundo está louco para você entrar pelo caminho dele. A porta é larga, o caminho é espaçoso. A Bíblia diz que o caminho, que a porta, não somente a porta é estreita, diz que o caminho também é apertado. Depois que você passa pela porta, o caminho ainda é estreito. A porta é Cristo. Diga comigo. A porta é Cristo. Outra vez. A porta é Cristo. Quem foi Cristo? Quem é Cristo? Amados, Cristo é aquele de quem o apóstolo Paulo disse, certa vez, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabia que a graça não remove a justiça? A graça cumpre a justiça. A justiça de Deus não pode deixar de ser cumprida. Como nós não poderíamos fazer isso, Jesus fez por mim e por você. E o último versículo que eu quero ler, Efésios capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Paulo diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus é imensurável. É incompreensível, é insondável. Ele tem altura, tem largura, tem comprimento, mas tem profundidade. E a tudo isso nós podemos chamar de a graça de Jesus, que se manifestou Salvador a todos os homens. É a graça, é a loucura da graça que esse mundo perdido precisa. Seja você um daqueles que vão sair daqui e vão contar para o mundo inteiro a loucura que Jesus fez por você.
É a única coisa que Deus espera de mim e de você. Que você saia e conte a loucura que Ele fez por você. A loucura de amor que Ele fez por você. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós, se não atentarmos, não prestarmos atenção a tão grande salvação? Como nós podemos resistir à graça? A graça é simplesmente irresistível. Feche seus olhos. Vamos orar.